Boa noite, meus amigos. Que bom estarmos juntos e podermos estudar a doutrina dos Espíritos em nome de Jesus. Pedimos aos amigos espirituais que nos auxiliem, que nos ajudem a estudar juntos e podermos aprender um pouco mais sobre todos os ensinamentos de Jesus e que temos aqui as nossas mãos mensagens que vêm enviadas por Emmanuel através de Chico Xavier. Hoje nós vamos estudar a lição denominada Firmeza de Fé, do livro Caminho, Verdade e Vida. Firmeza de fé. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e, na época da tentação, se desviam. Jesus. Lucas anotou 8:13. A palavra pedra entre nós costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. O Evangelho de Lucas, Pedro foi chamado pelo Mestre certa vez a rocha viva da fé. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre a pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que, por ausência de raiz, caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Pois é, Emmanuel vem nos falando a respeito daqueles ensinamentos que são firmes como a pedra, são sólidos e simbolizam no estudo de agora a fé viva, como Jesus chamou Pedro certa vez, denominou Pedro de rocha viva da fé. Ou seja, aquele que tem fé, ele realmente está sempre certo de que as tentações virão, porque são necessárias que venham, mas que ele terá a ajuda certa, a ajuda adequada no momento certo para superar essas tentações. As dificuldades são próprias do nosso planeta. Nós já sabemos disso. Então, quando nós temos fé, nós temos a certeza de que superaremos todas as dificuldades, quaisquer que sejam elas. E é isso o que Emmanuel nos fala, falando sobre aquela tentação que muitos não conseguem vencer porque não têm a fé suficiente. Eles têm uma fé, como diz Jesus aqui no começo, onde Lucas anotou que a palavra recebe com alegria, mas essas palavras que eles recebem com alegria não têm raiz. Eles apenas creem por algum tempo e na época da tentação se desviam, como Jesus disse. Jesus disse isso. Então, eles
se desviam na época da tentação porque não têm a fé suficiente. Não tem uma fé profunda, uma fé robusta. A fé é superficial, porque o seu conhecimento, a sua palavra, a palavra que ele ouviu do ensinamento, ele não guardou suficientemente, não desenvolveu, não levou adiante. Então a palavra caiu na pedra e não criou raízes. As raízes eram curtas e não conseguiram alcançar a terra, de sorte que ela ficou presa nas pedras. E então a sua fé, vindo desse conhecimento ainda incipiente, não lhe dá essa certeza de que ele há de vencer as dificuldades que se apresentarem, porque ele não tem uma fé robusta, ele não tem uma fé forte, uma fé viva. E aí, no Evangelho de Lucas, ele fala, então, Jesus nos fala sobre essa pedra. E todos nós receberemos a palavra com alegria, mas nem todos conseguem levá-la adiante, porque a ausência da raiz, como já falamos, cai fatalmente na época das dificuldades, das tentações, porque elas não têm uma raiz suficiente. A raiz é curta, a terra não cobre essa raiz, porque ela caiu, a palavra caiu na pedra. E não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Realmente, quando se fala que as tentações, no momento das tentações, a fé talvez não seja suficiente, muitos estranham, sim, porque muitos acreditam que por ter fé não sofrerão as tentações. Acreditam. Porém, isso não é verdadeiro, porque a tentação, ela virá para todos nós. Nós estamos num planeta de provas e expiações. E a tentação chega a todos nós. É preciso saber se nós temos fé suficiente para vencer a tentação ou se nós ainda estamos com aquela fé que ficou presa entre as pedras. São poucos os que estranham essa promessa de tentações. Não acreditam, pensam, eu tenho fé, nada vai me acontecer. E não é assim que a palavra de Jesus ela não foi dita nesse sentido, de que nada nos iria acontecer se nós tivéssemos fé. Não. As situações, as tentações, as dificuldades acontecem. Porém, nós que temos a fé enraizada, uma fé forte, nós vamos vencer aquela dificuldade, porque nós temos certeza de que não estamos sozinhos, de que o nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, jamais nos abandona. Jesus nos disse isso. Nunca nós seríamos abandonados. Então, se nós sabemos disso, nós não vamos descansar em razão disso, mas vamos aumentar a nossa fé, sempre. Numa organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos, em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. Ou seja, os pais devem cuidar dos filhos em pequeninos com bastante ternura, com bastante carinho. Porém,
essa demasia de ternura, como diz Emmanuel, não deve acontecer com o filho ou a filha ou a criança, já numa idade em que ela precisa aprender a se defender sozinha, ou seja, a descobrir que ela tem também, como todos nós, que aprender, conhecer a palavra, e nós estamos, como pais, obrigados a mostrar o caminho aos nossos filhos. E esse caminho vai nos mostrar que temos essa fé, que podemos trazê-la para nós. Basta querermos abrir o nosso coração para conhecer a fé viva. E isso a gente ensina aos nossos filhos. E quando eles entram numa idade já de puberdade, já na idade adulta, começa o princípio da idade adulta, é preciso que eles aprendam a ter a sua fé desenvolvida, ou pelo menos já desenvolvendo, para que eles possam suportar as dificuldades, as suas próprias dificuldades que irão surgir. Porque nessa época já aparecem as dificuldades. E quando elas aparecem, é preciso que nós tenhamos desenvolvido a nossa fé. Se nós não tivermos desenvolvido, certamente nós seremos golpeados pela tentação. Então, é preciso estarmos sempre alerta e sabendo, se tivermos filhos, que nós saibamos mostrar a eles este caminho, o caminho que Jesus nos ensina aqui, de que a palavra cai sobre as pedras. E se nós não desenvolvermos esse ensinamento, nós vamos ter uma fé muito rasa, sem o que a gente não pode vencer as nossas dificuldades. Os nossos filhos têm que aprender isso para quando chegar a idade da adolescência, já conhecer a palavra de Jesus. O chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência e depois exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. Aquele que toma conta dos serviços dos demais, ele vai ensinar os auxiliares novos com paciência, ele vai ensinar isso aqui, isso é aqui, isso é aqui, isso é assim. Ele vai ensinar, mas depois que ele ensina, depois que o aprendizado se faz, ele há de cobrar com justiça expressões de trabalho próprio. Não mais ele, chefe de serviço, fará o serviço para o auxiliar, mas sim o auxiliar terá que fazer o serviço por conta própria, ou seja, o auxiliar que aprendeu as palavras de Jesus terá que saber e desenvolver própria fé. Ele não pode contar com a fé do seu chefe. Ele tem que contar, depois que ele já aprendeu, ele vai colocar dentro dele a fé necessária para ultrapassar as dificuldades da vida. Reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Ninguém pode, eu vou ficar junto, vamos supor, da minha irmã, porque ela tem bastante fé. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Eu posso repousar tranquilamente, como diz Emmanuel, descansa em bases estranhas, provavelmente tranquilo, né? E certo de que, com a fé da irmã, essa pessoa irá, no nosso exemplo, ter proteção. A minha irmã tem bastante fé e eu, então, posso, estando junto com ela, ter certeza
que nenhuma dificuldade vai me atrapalhar, porque eu tenho a certeza de que a fé da minha irmã vai me ajudar. E não é assim que ensina a palavra de Jesus. Nós temos que ter a nossa fé, desenvolver a nossa fé. A fé é pessoal e intransferível. Cada um desenvolve a sua fé. Você não pode dar a sua fé para ninguém, nem emprestar, nem ensinar. Você pode mostrar as palavras de Jesus e ensinar no sentido de desenvolver a fé, não de dizer que a fé pode ser emprestada ou pode ser dada. Não, ela não pode ser nem emprestada, nem dada. Ensinada, sim. Ensinada, sim. Então, o que Emmanuel continua nos dizendo? Reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros, enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas. Ele não faz nada para desenvolver a sua fé, ele deixa a palavra no meio das pedras e aquela palavra não vai ser desenvolvida porque ele não vai buscar um meio de desenvolvê-la. Então ele não terá a firmeza espiritual que o outro tem. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente estará tranquilo. Mas, se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis com a finalidade de procurar alicerces alheios. Ele não tem segurança, ele não tem a fé robusta, ele tem uma fé vacilante. E quando a dificuldade se apresenta, ele vai buscar alguém que tenha muita fé e me ajude, por favor, que eu sei que você é uma pessoa de fé. E não é assim que Jesus ensinou e não é assim que funciona. A fé é pessoal e intransferível. Eu posso ter muita fé, mas eu não posso passar a minha fé para o meu irmão. Ele terá que adquirir a própria fé. Eu posso pedir pelo meu irmão, mas acreditar, somente ele pode acreditar com fé robusta. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza de fé. É preciso que seja respeitado, porque buscar os alheios alicerces para resolver dificuldades é um ensinamento muito imperfeito, porque é uma fé que não se ajusta aos ensinamentos do nosso mestre. Então, tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. A natureza toda, tudo que foi criado pelo nosso Pai, nós admiramos, nós vemos, nós cremos aquela árvore em que nosso Pai criou, aquela fruta, aquela pessoa, o ser humano que foi criado por Deus. Tudo nos ensina a grandeza de Deus, tudo nos mostra que a nossa fé pode ser grande desde que a gente compreenda a grandeza de Deus, que Deus está ao nosso lado, não temos dúvida disso. Quando nós temos essa certeza, a nossa fé é robusta. Precisamos desenvolver a fé robusta. Respeitemos a firmeza de fé onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa para a vitória estável. Portanto, respeitemos onde ela existir, a firmeza de fé. É respeitável todos os que têm a fé firme, mas não vamos esquecer a edificação da nossa fé para a vitória estável. Assim seja.
meus irmãos. Muito obrigada, Emanuel. Obrigada, Chico Xavier. Obrigada, meus irmãos, que me acompanharam no estudo de hoje. E até a próxima semana, se Deus quiser.